Antes de começar esse relato, eu quero mandar um abraço muito especial para o Maxi, a Cande Gomes, Franco, Nadir Castro, Victor, Daniel, Martim e Pablo Martínez. A vocês um forte abraço que me acompanha aqui da Argentina. A ustedes um grande abraço. E sem mais delongas, vamos para o relato de hoje. Hoje, quando vejo os vídeos aqui do canal, eu percebo que o sobrenatural não é algo que acontece somente com o vizinho. Eu estou enviando esse relato para o canal. O meu nome é Márcio. Eu tive uma experiência em 2018. Aconteceu no Rio Grande do Sul, nas regiões das Serras Gaúchas. Em uma estrada nessa região, eu encontrei uma casa que ficava na BR. E fica entre as serras. É uma casa isolada, mas mesmo assim me chamou muita atenção. Eu liguei para o dono e ele me vendeu a casa por um preço camarada. Era quase uma cabana de madeira, mas em bom estado e muito bonita, para passar as férias, o fim de ano, fim de semana e outras ocasiões especiais. Eu sou formado em engenharia elétrica. Eu instalei painéis solares para ter luz e não depender somente da rede elétrica, que naquela região era um pouco precária. Eu ia para lá alguns fins de semana, às vezes eu ia com minha esposa, às vezes eu ia com a minha ex-namorada, familiares ou sozinho. E foi em um desses fins de semana, em um mês de agosto, que eu tive uma noite que eu nunca mais irei esquecer. No sábado pela manhã, eu estava sem o meu carro. Eu tive que pegar um ônibus, que me deixou em uma parada quase a 1 quilômetro de distância da cabana. Eu pretendia voltar no domingo. Eu passei o dia ensolarado limpando a casa e o resto do dia dormindo e vendo TV. A partir das 6 horas da tarde, quando estava escurecendo, eu conectei as baterias que alimentavam a luz da casa e todas estavam em 100% e aguentariam tranquilamente até o dia seguinte. À medida que o tempo passava, eu comecei a ter a sensação que eu estava sendo observado. Foi a primeira vez que eu senti isso, estando naquela casa, e não entendi o porquê. Eu comecei a cozinhar e ver um filme na TV para tentar me distrair daquela estranha sensação. Eu jantei e fiquei vendo o filme até umas 11 horas da noite, até que eu fui vencido pelo cansaço. Eu fui para a cama e peguei no sono logo em seguida, mas lembro de ter acordado de madrugada com algo estranho acontecendo. Eu escutava vozes do lado de fora da casa e me lembro que uma voz que veio perto da janela do meu quarto disse: "Ele abriu seus olhos." Eu sentei na cama e fiquei observando atento, tentando entender o que aquelas vozes sussurravam. Eram palavras que eu não conseguia entender. Parecia que eram umas 3 pessoas que estavam lá fora. Eu logo pensei que havia pessoas ali passando pela estrada, ou poderia ser ladrões. Algo mais estranho aconteceu. Quando eu acordei, estava fazendo muito calor. Porém, a temperatura começou a baixar de repente. Eu fui até a sala e tentei ligar as luzes, porém as baterias estranhamente pareciam estar descarregadas totalmente, sendo que tinha carga suficiente para o dia seguinte. Agora, além das vozes, eu comecei a escutar passos ao redor da casa. Estava claro que eu não estava sozinho ali. Mas, quando eu olhava pela janela, eu não via ninguém. Aquilo começou a me deixar inquieto. Eu escutava vozes, risadas do lado de fora, mas ninguém estava ali. De repente, todas as luzes da casa começaram a piscar bem rápido, todas ao mesmo tempo. Eu, com minha cabeça de engenheiro, pensei que a casa pudesse estar com algum problema elétrico, mas eu fiz vários testes e não era para aquilo acontecer. Eu tentava me convencer que não era algo sobrenatural, porém o medo já estava me vencendo, eu confesso. Aquilo fazia o meu coração acelerar. Eu tentava entender tudo o que estava acontecendo. Foi quando da cozinha eu escuto alguém bater na panela com uma colher. Eu fui até a cozinha cautelosamente com medo, na verdade usando o flash do meu celular, mas quando eu cheguei lá, eu não vi ninguém.
Eu tentei ligar a luz da cozinha e misteriosamente ela acendeu. E quando eu acendi a luz, não havia nada ali, e a panela estava no chão, e a colher em cima da mesa. Porém, o mais bizarro aconteceu. Literalmente, uma faca que eu não sei de qual lugar veio, voou em direção a mim. Por sorte e com muito reflexo, eu consegui desviar, e aquela faca chocou-se contra a parede. Ela veio exatamente na altura do meu pescoço. Aquilo foi a gota d'água. Eu corri e fui até o meu quarto. Eu fechei a porta. Eu comecei a rezar. E ao mesmo tempo também, eu comecei a preparar todas as minhas coisas. Eu coloquei em minha mochila e saí daquela casa em plena madrugada. O mais estranho é que dentro da casa fazia bastante frio, mas do lado de fora estava um clima agradável, mais ou menos uns 33 graus, pois naquele fim de semana fazia bastante calor. Eu fui até a BR e corri até a parada de ônibus. Eu preferia ficar ali, na estrada, no escuro, do que ficar naquela casa. Eu fiquei quase 3 horas esperando um ônibus, até que finalmente eu consegui voltar para a minha cidade. Eu não quis nem saber. Eu pus aquela casa à venda e nunca mais passei um fim de semana ali sozinho. Eu nunca entendi bem o porquê aquilo aconteceu naquela noite específica, pois antes disso nada de anormal acontecia ali. Eu vendi a casa, porém aquela noite foi algo que eu nunca mais irei esquecer. Parece que o que estava ali literalmente queria me matar quando aquela faca voou exatamente na minha direção. Alguma coisa de errado havia naquela casa. Por isso ela foi vendida tão barato para mim. O mais estranho foram aquelas vozes lá fora, como se estivessem me observando o tempo todo. Esse é o meu relato. Boa noite. O fato que eu vou relatar aconteceu nos anos 70, mais precisamente em 1977, na cidade de Sorocaba, São Paulo. Foi com uma prima que na época tinha uns 5 anos de idade. Meu primo relatou tudo para mim, alguns anos depois. Ele, que naquela época tinha 7 anos de idade, assim como eu, me contou que algo sinistro aconteceu e foi abafado pela família devido às circunstâncias da família, reputações e tabus. O meu tio é engenheiro e a minha tia professora. Eles eram jovens e estavam lutando diariamente para melhorar as condições financeiras e oferecer uma melhor qualidade de vida para a família. Compraram terrenos bem localizados para construir a casa definitiva. Nesse tempo, eles alugaram uma casa num bairro ótimo, próximo do centro histórico da cidade. A casa era enorme, com 3 quartos, sendo uma suíte, 2 salas, uma cozinha enorme que saía para a área dos fundos e uma área enorme na frente que circundava toda a casa. Ainda havia ali um jardim de inverno. Nesse local do jardim de inverno, havia um quadro muito interessante, aqueles antigos feitos de azulejo. Esse quadro retratava uma linda paisagem, uma estrada, uma casinha lá no fundo e na frente em destaque, uma árvore e uma menina loira com roupas de época dos anos 20 ou 30. Ela carregava cestas de frutas na mão e um cachorro estava ao lado. Como disse antes, os meus tios viviam trabalhando, então eles contrataram uma moça para cuidar da casa e das crianças. Foi então que o meu primo disse que a irmã dele dizia coisas estranhas. Segundo ele, a menina do quadro conversava com sua irmã como se fosse uma televisão em dimensão plana. E a menina, segundo ela, oferecia frutos da cesta, às vezes virava as costas e ia para sua casa. Meu primo se divertia com aquilo. Ninguém se preocupava, pois achavam que era coisa de criança. O meu primo dizia que a irmã dele era convidada pela menina do quadro para ir na sua casa. E às vezes de lá da casa saía o seu pai e a sua mãe e ficava conversando com a irmã dele. Eles acenavam para ela. E segundo o meu primo, os pais escutavam a narração da minha prima de forma engraçada, até que um dia
O meu primo disse que espiou pela dobradiça da porta que mirava para a parede do jardim onde estava o quadro. Ele jura que viu a menina realmente se movimentando na parede. Estava conversando com a irmã dele, porém ele não ouvia o som. Ele percebeu que a menina viu ele espiando pela fresta e tomou a posição inicial e ficou estática. O pai dele disse que às vezes passava e parecia que a menina estava com a cesta de frutas no colo, ou não se lembrava se era o cachorro no colo ou algo assim. E a minha tia disse que às vezes parecia que a menina estava com um vestido de cor diferente. Era algo meio estranho, mas ambos atribuíam isso à distração e ao cansaço, e talvez ao desinteresse. Aquela menina parecia ter um ar de deboche para a maldade. Eles mal aproveitaram a casa, o jardim de inverno. Eles trabalhavam todos os dias e só tinha o final de semana para descansar, e ela ainda tinha sempre os trabalhos da escola para fazer. A visão que meu primo disse que teve da menina realmente se movimentando e sendo flagrada por ele foi assustadora. Ele confessou que ficou com medo, mas não contou nada para os seus pais porque, assim como a irmã pequena, os pais iriam rir. E ele mesmo já duvidava do que havia ou não visto. A moça que trabalhava lá disse que não sabe por que ela tinha um pavor daquele quadro. Disse que não gostava porque, segundo ela, um dia, lavando com uma mangueira jogando água na parede, ela teve a impressão de que viu a menina do quadro fazer uma cara feia para ela. Ela largou a mangueira e correu assustada. Isso durou uns 2 ou 3 meses. Em um certo final de semana, os meus tios iriam até um sítio da família para poder descansar e ter um pouco de lazer. Mas quando eles voltaram do trabalho e voltaram juntos nesse dia, segundo meu primo, em uma sexta-feira, eles não encontraram a minha prima em casa. A moça que trabalhava lá disse que ela só desgrudou o olhar da menina para ir ao banheiro. Quando ela voltou, a menina não estava mais. O meu primo disse que a moça que cuidava da casa era uma pessoa atenciosa e responsável. Começaram a procurar pela casa, pelo quintal, pela redondeza, mas não obtiveram sucesso. A sexta e o sábado, domingo passou e nada de encontrarem ela. Os meus tios tentaram responsabilizar a moça que trabalhava lá, mas ela alegou inocência e, sendo apoiada pelo meu primo como testemunha ocular. O meu primo disse que, sentado ali no sábado, na área da casa, pensando na sua irmã, pensando em todas as coisas que aconteceu, ele disse que suspeitava que aquele quadro tinha algo sinistro. Ele olhou para o quadro na parede e a menina não estava mais lá. Ele chamou a moça que trabalhava lá e ela, quando viu, passou mal e desmaiou. Ele chamou seus pais e no quadro eles viram, boquiabertos, que aquela menina desapareceu. Não havia como a tinta desbotar. Esses quadros não desbotam. A paisagem era a mesma, mas sem a menina, com o cãozinho e a cesta de fruta. Após a moça recuperar os sentidos, ela disse para os meus tios que tinha pavor daquele quadro e relatou coisas estranhas que via naquela casa. Ela não disse por medo. Em um certo dia, os meus tios foram à casa do proprietário, uma pessoa muito conhecida na cidade, tanto financeiramente como politicamente. Então, ele mostrou os quadros daquela casa, pois era uma casa muito grande e muito bonita, muito bem feita em sua arquitetura. E logicamente o quadro da parede que ficava na entrada da casa, esse quadro não havia nenhuma menina. Era somente uma estrada, lá no fundo uma casinha, uma árvore, somente isso, não havia uma garota. Ele ficou assustado quando os meus tios disseram que havia essa garota, quando supostamente ela não deveria estar ali. A moça que trabalhava lá, após mostrar que não foi responsável pelo desaparecimento da minha prima, não quis mais voltar para aquela casa, nem mesmo para receber o seu pagamento. Eles foram em sua casa e levaram o pagamento para ela em silêncio, e pediram que ela não comentasse nada. Ela chorava e dizia que sentia muito por tudo o que aconteceu. Os meus tios ainda tinham esperança de encontrar a minha prima. O meu primo, que contou essa história para mim, cabisbaixo, sente culpa por não ter protegido a sua irmã. A casa, eu me lembro, durou até 1993, quando foi demolida para a construção nova do local.
sumindo assim toda aquela lembrança ruim de tudo. O fato se deu como desaparecimento, mas esse caso do quadro foi abafado devido a vários motivos, e por ser algo sobrenatural que muitas pessoas não irão acreditar. Esse é o meu relato. Boa noite.